Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje vamos falar sobre mais liquidez para o café arábica. Novo agente facilitará acesso ao mercado futuro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto hoje, convidamos a Marielle Brunhari, ela que é gerente de produtos de commodities da B3. Seja bem-vinda, Marielle. Obrigada, Natália. Bom dia, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando, dos nossos produtos, comentar o mercado. Eu acho que aqui a gente, vai trazer várias informações importantes para o mercado, para entender como que funciona. Então vamos aí na nossa jornada. Você que inclusive tem uma experiência grande, Tá quase 15 anos aí na B3, quando nem era B3 ainda, BMF Bovespa. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo interessante. O tema principal aqui do nosso podcast, o Agro, Gestão e Mercado, como eu falei na abertura, é gestão de riscos de preços. Então agora falar um pouco mais sobre essa novidade do mercado de café, Antes de a gente entrar na questão da novidade que aconteceu em maio, do novo formador de mercado, eu queria que você falasse um pouco da atual situação do contrato de café, da importância do mercado futuro de café hoje da B3. Perfeito. Hoje a gente tem negociado na B3 diversos contratos derivativos de diferentes produtos. Acho que até o café arábica é um que já há bastante tempo a gente negocia, tem um histórico bem longo. A gente tem um trabalho muito importante de divulgar os contratos, um trabalho educacional. É uma ferramenta muito importante quando a gente olha o produtor, para ele travar preço, para ele fazer de fato uma proteção, gerir o seu risco, quando a gente olha muito para mercados futuros, para derivativos, sempre surge aquelas dúvidas, mas como que eu faço? É complicado, a bolsa está distante de mim. E acho que aqui a gente precisa, de fato, ter esse trabalho para desmistificar esse mercado, nos aproximarmos, É importante que o produtor ele veja a bolsa como uma ferramenta que vai auxiliar ele na gestão do fluxo de caixa dele, Ele precisa se proteger dos preços, Ficar sujeito à oscilação do mercado é arriscado para ele. E muitas vezes ele vai lá, ele tem um produto a vender, ele sabe quanto o preço está hoje, ele sabe o custo de produção dele. Se ele vê uma oportunidade no mercado de travar esse preço, por que não fazer, Ele garante a lucratividade dele, ele garante a perenidade dele. Então, acho que aqui é super importante essas ferramentas de gestão de risco, Hoje, o contrato do café arábica, ele negocia em torno de 800 contratos por dia. Acho que aqui a gente tem muito espaço para aumentar a liquidez. E o formador de mercado vem muito nessa toada, de nos ajudar isso. É uma ferramenta importante de evolução desse mercado. Acaba que é uma vantagem muito boa para o setor do café ter um contrato futuro, A gente aqui na CNA, que trabalha com todos os produtores rurais, de todas as cadeias, a gente vê muito interesse de outras cadeias produtivas em terem contratos para ter uma referência de preço, para que os produtores consigam fazer uma venda futura, travar o seu preço. E nem todos têm essa oportunidade, Como você falou, tem outros, o café é antigo, e isso é muito positivo, mesmo sendo às vezes ainda um pouco distante, Muitos produtores não conhecem, mas o mercado de café também a cadeia do café é composta por produtores também de pequeno porte, A maior parte são pequenos produtores, e ainda assim tem essa importância para o país e para a bolsa de ter o contrato de café arábica em bolsa. E a gente acompanha um pouco também do trabalho da B3 em trazer melhorias para esse contrato, como você falou, para trazer mais liquidez. Em relação a isso, eu já queria saber de você como que esse novo formador de mercado vai mudar o que o produtor, por exemplo, conseguiria enxergar de participar desse mercado.
como ele vem a contribuir para melhorar essa questão do mercado futuro de café arábica? Perfeito. Acho que até para começar, né, deixar claro para todo mundo o que é o formador de mercado, né? O formador de mercado, ele é uma instituição que ele é credenciada pela B3 e ele tem benefícios, né, para atuar no nosso mercado. Então, assim, qual o benefício principal que ele tem? Ele não paga os emolumentos da B3, né, as nossas taxas para negociação desse contrato. Por outro lado, ele tem obrigações, né? E aí é que vem o benefício para quem está atuando nesse mercado. O que ele tem de obrigação? Ele precisa, durante 80% do tempo do pregão diário, colocar ofertas em tela. Então, ele tem que colocar ofertas de compra e de venda na tela. E a gente estipula, né? Qual que é a quantidade mínima dessa oferta e qual que é o spread máximo, né? Até para explicar o que é o spread máximo. Qual que é a diferença entre o preço que ele compra e o preço que ele vende? Né, justamente, né, para balizar o mercado e para também, né, se for um preço muito distante, ele vende num preço muito distante do preço que ele compra, não vai resolver muito, né, porque não vai de fato beneficiar o mercado. Então, no caso do café arábica, a gente então, né, entrou agora no dia 16 de maio um novo formador de mercado. Esse formador de mercado, ele tem a obrigação então de colocar na tela ofertas de pelo menos 6 quantidades, né, 6 contratos. Ele pode colocar uma oferta única de 6 contratos, ou ele pode quebrar em várias, né, de um contrato ou mais, aí fica muito a escolha dele. E ele tem que respeitar esse spread, que para o primeiro vencimento é de $1 e para o segundo vencimento é de $2, né? Então, quando alguém quiser negociar e entrar na tela, vai estar disponível essas ofertas do formador de mercado. Ele sozinho traz a liquidez? Não, porque ele não negocia com ele mesmo, né? Então, ele vai ter que ter a contraparte que negocia com ele, né? Então, é um chamariz, é uma forma de incentivarmos a liquidez, de viabilizarmos essa liquidez, mas ela só vai acontecer se tiver a contraparte, né? Então, eu acho que é bom que isso fique bem claro, porque ele sozinho não aumenta, né? A gente tem de fato que ter ou um comprador ou um vendedor para negociar com ele. E o trabalho dele é justamente isso, ele tem que 80% do pregão ele manter os preços na tela. Então, fechou um negócio, ele já tem que colocar outro, né? Parece bem interessante, porque para alguns meses ou para alguns... a depender do nível de preço, né, no momento de mercado, que tenham menos pessoas interessadas em vender ou comprar. Aí, se não tem alguém lá querendo comprar os contratos, os produtores estão querendo fazer aquela trava futura e não conseguem por essa falta de um outro agente de mercado lá, nesse caso tem esse mínimo que já faz o mercado se movimentar e aí entrando então uma operação de compra e de venda desse formador com os outros agentes do mercado, isso aos poucos vai melhorando a liquidez, né? Exato, exatamente isso. E como que poderia diferenciar esse formador de mercado de um outro tipo de especulador, que tem muita gente que também tem uma visão sobre alguns agentes do setor ou que não são do setor, mas que são especuladores, e a gente também vê muita coisa de tratar um especulador como algo negativo. E eu que já fiz meu estágio de conclusão de curso, de graduação em agronomia, fiz na B3, pude aprender um pouco, né, que parece simples, mas não é. Mas pude aprender um pouco sobre o mercado futuro, sei que não é. Mas aí, como esse formador de mercado, ele intervém, né, com essas operações, eu queria que você falasse um pouco do papel dele, da diferença de outros agentes e até agentes que atuam na especulação desse contrato. A gente basicamente divide, né, os tipos de investidores, assim, em grandes linhas em 3, né? A gente tem o hedger, que daí vai ser o produtor, que é a indústria, né, que de fato está atuando ali no mercado físico. Cooperativa, né? Exportação. Cooperativas, trades e tudo mais. Que precisam, de fato, ter uma ferramenta de gestão de preço, travar o preço e não ficar sujeita à oscilação do mercado, né? Tem um outro grupo, que é o especulador, né? O especulador,
ele está ali buscando ganhos no mercado. Então, diferenças de preço de compra e de venda, né? Ali que ele tem o ganho dele. Então, ele acha que o mercado vai subir, então ele entra comprando, ele acha que o mercado vai cair, ele entra vendendo, ele tem muito esse papel. E no final do dia, ele é uma figura super importante, porque ele que vai prover a liquidez para esse mercado. Mas sem o especulador, muitas vezes o hedger não vai conseguir entrar e ter a liquidez necessária quando ele quiser sair da posição dele, quando ele quiser se desfazer daquela posição. Então, o especulador é uma figura importante para trazer essa liquidez que o mercado tanto precisa, né? E a gente tem uma terceira figura que a gente fala que é o arbitrador, né? O que o arbitrador está fazendo? Ele está olhando o preço desse contrato aqui no Brasil e está olhando em mercados externos, né? E ele está operando justamente essa diferença de preço. Então, se o preço está maior aqui do que está lá em outra bolsa, em outro mercado, ele vende aqui e compra lá, e vice-versa. Então, ele ganha essa diferença de preço. O formador de mercado, ele faz muito essa arbitragem, né? Então, ele atua muito olhando isso. Então, ele vai ver diferenças de preço aqui no Brasil e no mercado lá fora e vai operar essa arbitragem e ele vai ganhar dinheiro. Ele também funciona até um pouco como, de alguma forma, como especulador, porque ele também olha preços aqui no Brasil, né? Preço de diferença de compra, de venda, e também fica negociando e ganhando esse diferencial, né? Que é o que a gente chama de spread. Todas as figuras são super importantes para o mercado, né? Acho que às vezes tem essa conotação negativa, eu estou especulando o mercado, né? Quem faz hedge, né, o produtor, ele não deve especular mesmo, porque não é o papel dele, ele não vai estar travando o preço, né? Agora você tem figuras que fazem isso e que fazem de forma saudável, de fato, para o mercado crescer, ganhar dinamismo e ganhar liquidez. E além desse papel em contribuir para o aumento da liquidez, esse novo formador de mercado, ele também de alguma forma contribui para ter um preço ali, né, uma cotação mais dentro da realidade daquele mercado? Então, para essa formação de preço estar mais dentro do que realmente dos fundamentos de mercado, que faz sentido no mercado nacional, acompanhando também questão de oferta internacional, enfim. Certamente, porque assim, como que o preço é formado, né? Hoje a gente tem uma negociação eletrônica que acontece, né, na tela, é de forma transparente e da onde vem, né? O preço é da interação entre a oferta e a demanda, fechou o negócio e aquele preço saiu, né? O formador de mercado, né, na medida que quanto mais liquidez você tem no mercado, né? Você tem mais compradores, você tem mais vendedores, mais justo fica esse preço, né? Então, com certeza, o formador de mercado, ele contribui com isso primeiro, né? Ele está olhando para o mercado lá fora, né? Ele está fazendo essa arbitragem, mas provendo mais liquidez com spread em tela, que é baixo, e atraindo outros players, esse preço vai cada vez mais se ajustando para o que é, de fato, né, o que a gente chama, né, de um preço justo. É bem positivo, né, para esses agentes que querem operar o contrato. E Marielle, a Bolsa, ela vislumbra uma meta de como esse contrato vai se comportar com a atuação desse novo agente, desse novo formador de mercado em relação à liquidez, enfim, o que a Bolsa vislumbra daqui para frente em relação ao mercado de café? O que a gente tem, sim, é uma expectativa que aumente a liquidez, que traga novos participantes, que viabilize, inclusive, né, os participantes que já estão nesse mercado, que consiga negociar lotes maiores, né? A gente não tem metas do tipo, eu preciso, né, alcançar tal volume em tanto tempo, né? A gente tem experiências passadas de produtos que deram super certo depois que entrou o formador de mercado. Então, como eu disse, é uma ferramenta que é útil e que ajuda a aumentar a liquidez, né? O formador sozinho não vai resolver esse problema, porque a gente precisa, de fato, né, ter
ter a contraparte entrando ali, e o próprio formador de mercado nos cobra bastante, né? Isso porque, assim, ele tá ali não só para colocar ofertas, né? Ele tá ali para gerar, de fato, negócios. Uhum. E ele faz o investimento para isso e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma ferramenta, eu acho que, né, existem outras, eu acho que, principalmente quando a gente olha para o mundo de commodities, é importante que a B3 esteja presente, esteja falando, esteja divulgando, tem um papel educacional super importante também. Então, assim, são diversas frentes e ferramentas que a gente vai utilizando e colocando à disposição, né, com o intuito de aumentar a liquidez, né? No final do dia, o que a gente quer é ter todos os produtos com muita liquidez. Uhum. E conta pra gente, então, Marielle, desses casos que você falou, de já ter em outros mercados, né, formadores de mercado, e como que eles trouxeram resultados positivos para esses contratos, para as operações. Até ficando aqui no mundo de commodities, acho que a gente teve uma experiência super legal com o futuro de milho, né? Esse contrato, ele negociava em torno de 5 mil contratos por dia. Era um volume que já era maior do que os outros, mas ainda bem baixo. A gente colocou um programa de formadores de mercado. Isso foi em torno de 2018. E hoje esse contrato, ele negocia em média 20 mil contratos por dia. Então a gente tem 3 formadores de mercado atuando. Eu acho que um ponto super relevante que, quando a liquidez aumenta, a gente começa a trazer outros players para esse mercado que até então não estava. Por exemplo, um fundo de investimento. O fundo de investimento, ele só entra no produto quando ele vislumbra uma liquidez, né? Quando a gente olha, por exemplo, para investidores que são os não residentes, né? Que eles estão procurando ao redor do mundo mercados para negociar. O que viabiliza eles entrarem naquele produto é ter liquidez. Então, o milho é um exemplo super bom, ainda tem bastante espaço para crescer. Sim, hoje a gente está com 3 formadores de mercado credenciados. A gente já tem uma diversificação bem grande de investidores, a gente já tem fundos atuando, a gente tem bastante esses investidores, né, que são os internacionais, atuando também. Bastante participação de pessoa física. Então, aqui a gente acho que consegue ter um público bem diverso e que vai dando suporte à liquidez para todo esse mercado crescer e se desenvolver. Acaba levando um tempo, né? Mas é legal esse case que você trouxe, porque eu lembro também quando o café era um contrato bastante líquido, o contrato de milho ainda não, aí tiveram algumas alterações, isso também é comum de acontecer, né? Às vezes precisa fazer alguns ajustes no contrato, na especificação, no tamanho, enfim, a questão de incluir os novos formadores, e aí vai dando realmente a cara que aquele contrato precisa e o mercado vai evoluindo. E hoje tem o mercado de milho, como você trouxe, com esse ganho grande, né, em liquidez, novos agentes de mercado, e a gente vê que no caso dos produtores, cada vez mais eles têm aquela confiança do mercado estar expressando a realidade, e o mercado de milho a gente vê que tem uma participação já grande de produtores rurais operando. Exato. Então, acho que esse é um case super importante. Acho que a gente tem um outro produto formador de mercado, né, que é o nosso contrato de soja, né, que a gente tem o contrato cross-listing com o Chicago, esse mesmo formador que está atuando no café também entrou na soja, então, né, e tem outros 3 também atuando. Hoje a gente está com 4 formadores de mercado na soja. E é uma evolução, né, acho que acho que até é importante ressaltar isso, né, o volume não vai aumentar do dia para a noite, ele vai sendo construído e ao longo do tempo a gente vai colhendo esse resultado. Então, aí o mercado começa a olhar, começa a ver, se sente confortável, vai entrando e a roda vai girando. E pelo que você falou dessa experiência do milho, entra com esses formadores e eles continuam no mercado ainda por um tempo? Ou fica sempre? Você entra com esse formador e aí você pode ir agregando outros e eles ficam no mercado. Isso. A gente, né, elabora um programa e aí tem um prazo de duração esse programa, geralmente. Então, geralmente, esse programa vai ter prazo de duração de 1 ano. Daí a gente avalia, tá indo bem, precisa melhorar, precisa modificar alguma coisa. E aí a gente vai evoluindo, né? O próprio programa de formador do milho,
Ele começou de uma forma, né? E aí ele foi evoluindo, visando tanto ver, né, o que o formador está gerando de resultado, mas também assim, o que eu posso fazer para atrair outros formadores de mercado, né? Porque às vezes entra um, aí o outro começa a ficar interessado, né? Aí ele começa a olhar esse mercado. Aí, mas eu entraria, tal, faz sentido. E aí a gente, né, o formador também vai nos trazendo um pouco da experiência que ele teve, e aí a gente vai ajustando. Então, passou um tempo, o mercado cresceu. Será que a gente consegue aumentar essa quantidade, por exemplo? A gente consegue reduzir esse spread? Então, é algo que a gente olha, assim. A gente tem experiências do formador acabarmos com um programa de formador de mercado, em alguns casos muito específicos, em que não gerou interesse do formador de mercado, ou assim, às vezes o mercado cresceu tanto que o formador de mercado deixa de ser relevante. Mas isso é muito a longo prazo, assim. Então, quando a gente começa um programa, a gente não vislumbra a curto prazo a B3 extinguir esse programa e tirar o formador de mercado. E Marielle, tem alguma outra estratégia que a Bolsa tem adotado ou estudado para trazer ainda mais resultados positivos no caso do café? Para atender? Porque eu acho que às vezes tem várias estratégias, né? Tem algum outro ponto que vocês estão trabalhando, que estão de olho? A gente tem trabalhado bastante nessa questão, né, de divulgar, de falar, de estar presente, educação, né? A gente criou um portal, né, que é linkado à nossa proposta educacional na B3. A gente fez um curso no ano passado, nós lançamos em conjunto com a CVM. Ele não é só voltado, né? Ele não é voltado especificamente ao café, mas sim a todo o mundo agro. E ali tem muito conteúdo legal, são horas de videoaula, que é justamente, né, para os players desse mercado começarem a entender, a se situar, né, o que precisa ser feito, o que não. Acho que é muito focado em conhecimento, de fato. E a gente sempre está olhando para, né, como a gente desenvolve produtos. Então, aqui acho que a gente tem diversas ferramentas que a gente vai sentindo a maturidade do mercado para daí a gente ir plantando as sementinhas para ir colhendo, assim. Eu acho que hoje, para o café, acho que esse nosso primeiro, né, além de todo esse educacional, a gente colocar formador de mercado, vamos ver o comportamento, daí a gente vai vendo, a gente quer atrair tal público, então a gente pode sim criar programas de incentivo diferentes para atrair diferentes públicos, e aí a gente vai dosando conforme os volumes estiverem crescendo, o mercado estiver evoluindo. E Marielle, eu atuo aqui no Núcleo de Inteligência, né? Mas tem a Comissão Nacional do Café da CNA, que eu sei que também já teve várias iniciativas e proximidades com a B3. A gente já atuou em projetos anteriores nesse sentido que você falou, educacional, de ir à base. Já fomos, né, em algumas regiões produtoras divulgando um pouco essas ferramentas de gestão há alguns anos antes da pandemia. Também atuamos juntos tentando definir uma proposta de uma política pública em que o governo apoiasse de alguma forma o uso pelo produtor de uma ferramenta de opções, no caso, na época, opção privada ou de mercado futuro. Então, assim, a gente meio que está sempre entendendo essa relevância do produtor buscar e usar as ferramentas e com essa proximidade da B3. E agora também teve essa atuação conjunta para a questão de um lançamento de um contrato de café Conilon, que parece que está prestes a sair, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que a gente está falando aqui, provavelmente muitos produtores de café estão com a gente, e é interessante a gente entender um pouco sobre essa construção também, como que é feita essa construção. Até para apoiar aquelas iniciativas, como eu falei no começo, que tem muitas outras cadeias que gostariam. E a gente vê, então queremos um contrato futuro, e parece que é simples, né? Então vamos iniciar aqui um contrato para todos esses produtos que o Brasil produz, que é muito relevante, que está de norte a sul do país, e a gente sabe que não. Você sabe melhor do que eu como que é feito, construída essa estratégia para o lançamento de um contrato. Então, sobre o Conilon, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, antes de a gente encerrar esse episódio.
Claro, eu acho que a gente está na expectativa. A gente vai lançar esse contrato agora no começo do segundo semestre. E um pouco da história, né? Da onde que surgiu essa necessidade, né? Quando a B3 pensa em, eu vou lançar um produto, não é porque a gente quer lançar o produto, é porque o mercado nos demanda, o mercado nos pede, né? Assim, quando vem um cliente e vem, eu quero um contrato, um novo contrato, a gente a Camp vai entender, né? Porque não adianta ter só um lado querendo esse contrato, né? Não adianta ter só o produtor querendo um novo contrato, se não vai ter a contraparte dele, se não vai ter, ele vai vender quem que vai comprar esse contrato, né? Então, o Conilon nasceu muito dessa forma, né? Ele nasceu de uma demanda que veio do mercado, né? Veio principalmente, né? Quando começou lá, uma demanda do lado, né? Dos produtores via cooperativas. Aí a gente foi falar, né, com os diferentes players, com as tradings, com a indústria, com os comercializadores de café, para entender, faz sentido lançarmos um contrato de café Conilon? E a gente viu sim que, né, a gente tinha todas as pontas que desejavam esse produto, porque, de novo, né, o café arábica a gente tem essa ferramenta para fazer gestão de preço, no Conilon não tinha, né? Então, tanto o produtor quanto o torrefador, as trades ficam muito ainda à mercê do preço de mercado, né? Então, é uma ferramenta importante que eles nos demandaram, nós fomos estudar, ver o potencial desse mercado, né? O próprio tamanho do mercado brasileiro de Conilon tem crescido e se destacado muito, né? Então, a nossa produção aumentou demais, né? Tem a expectativa geral, né, de que em alguns anos o Brasil se torne o maior produtor global de Conilon. E por conta disso nós tomamos sim a decisão de lançarmos, né? Isso aconteceu no final de 2000, né? Essa demanda ela começou a surgir no final de 2022. Em 2023 a gente passou muito discutindo com o mercado, né, qual que é a característica desse contrato, como que a gente faz esse contrato, né, porque primeiro vem a demanda e depois a gente vai se aprofundar, né, como que esse contrato, qual que é o tamanho desse contrato, quais os meses de vencimento, né, aqui a gente está falando de um contrato com entrega física, como é no Arábica, né, então a gente sabe, o café Arábica é um contrato que ele visa muito, né, a exportação pela própria característica, né, do Arábica, então ele é negociado em dólar, tem toda uma classificação, não, tipo café 4, 5, né, que a gente fala, né, que a própria B3 faz a classificação, daí a gente vê aí o Conilon, né, a gente segue esse mesmo modelo ou é diferente, né, daí a gente enxergou, café Conilon, o mercado ele é um pouco diferente, né, tem uma exportação, tem, mas o mercado, o consumo local é muito relevante. Então a gente decidiu fazer um contrato em reais, é um contrato bica corrida, a gente vai ter a classificação também. E aí tem todo um processo, né, aqui a gente está falando, né, entrega na região do Espírito Santo, né, a gente, ali em Vitória, né, o Arábica a gente usa como preço referência, né, o município de São Paulo. E aí a gente vai construindo essas especificações para a gente ter um contrato que se adequa aos diferentes players. E aí, fechado isso, aí a gente parte aqui internamente do lado da B3 para toda a parte de desenvolvimento sistêmico, que vai culminar em breve no lançamento do produto. Então, a gente acho que está, nós e todo o mercado, né, que nos demandou na expectativa alta desse lançamento. Muito bom, 2024 aí com um brinde muito grande, né, para o setor cafeeiro. Exato, a gente completa, né, a família de café e no final ele, né, a gente entende até que ele vai beneficiar a liquidez do próprio Arábica, porque de novo, né, você pode ter clientes que negociam diferenças de preço, fazendo posições tanto no Arábica quanto no Conilon. Então eles se auto-beneficiam tendo a família completa. Sim, e como você falou, tem crescido bastante também a produção de Conilon, a melhoria da qualidade aqui no Brasil, né? E o café, não que seja único, exclusivo, mas enfrenta bastante problema com o clima.
Então é mais um fator que faz com que seja importante o produtor ter uma ferramenta para proteção contra risco de preço. Acaba que ele também tem um peso grande internacional, então tem esses fatores internacionais que afetam o preço no mercado brasileiro. Então acredito que desejo sucesso aí nessa empreitada do Conilon e que tenha uma participação realmente significativa dos produtores que atendam ao que eles precisam. Como você falou, é interessante também que tem entrega física, porque hoje o único que tem entrega física é o café, né? É o café. E aí nasce mais um do café com entrega física, mesmo sendo um volume pequeno, ainda é uma possibilidade de ter a entrega física. Então, realmente, da minha parte aqui, é desejar o sucesso para esse lançamento. Parabéns pela iniciativa. Já chegando aqui ao final, já parabenizo tanto pela estratégia com o novo formador de mercado e também pelo esse anúncio de que vem aí o lançamento de um contrato de Conilon atendendo essas especificações do mercado brasileiro. Quem sabe ainda em 2024 a gente possa voltar a falar aqui no podcast Ouço Agro para entender um pouco mais como que evoluiu, né? Como que foi o início do lançamento do contrato de Conilon e a gente ir acompanhando juntos a evolução tanto do Arábica quanto do Conilon. Também deixo a palavra para você fazer suas considerações finais, também se quiser fazer um convite para quem nos ouve, tem interesse em saber um pouco mais sobre os contratos ou quer começar a operar, fique à vontade aí para fazer suas considerações finais, deixar um caminho para o pessoal conhecer um pouco mais esses mercados. Acho que aqui é agradecer, eu me coloco à disposição, quem tiver dúvidas, quiser conhecer um pouco mais a Bolsa, a gente tem os cursos online, mas também a gente fica super à disposição, quero levar a B3 num evento, quero que a B3 venha falar do produto, podem entrar em contato conosco, o que a gente quer é desenvolver mercado, oferecer ferramentas que sejam úteis para todos, aí a gente contribui, né, para o crescimento como um todo, né? Tanto sustentável da agricultura, né? Do mercado de café e a gente vai retroalimentando, né? Tudo, né? Então acho que é só agradecer e ficar à disposição para outras conversas e se Deus quiser a gente volta para falar do Conilon. Obrigada mais uma vez, Marielle. Foi uma satisfação muito grande ter você em nome da B3 aqui no podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. E você que ficou com a gente até aqui, seja por vídeo ou áudio, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.